Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alberto Procópio, eu sou sócio da área de Global Mobility e trabalhista e previdenciário da Grant Thornton Brasil. Gostaria de agradecer bastante o interesse de vocês em nosso webinar, um assunto tão importante nessa etapa do ano, que envolve a maior parte dos brasileiros, né? Hoje aqui comigo está a Daniele Espada. Bom Dani, quer dar um bom dia, dia? bom dia pessoal, bem-vindos. A Dani é uma das gerentes da nossa área de Global Mobility aqui na Grant Thornton. Global Mobility é uma área que atua bastante com consultoria em expatriação, obviamente envolvendo a declaração de imposto de renda e outras obrigações acessórias, mas também com private clients, que são clientes que nós trabalhamos na elaboração, revisão e todo o suporte, consultoria em relação ao imposto de renda, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Nós tivemos êxito nas inscrições e também nas participações. A gente já está com quase mais de 70 pessoas online aqui, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós iniciaremos a apresentação e acompanharemos todos os questionamentos de vocês pelo ícone do Q&A, tá? E no final da apresentação a gente vai passar por essas perguntas, esclarecer eventuais dúvidas, e se eventualmente não for possível esclarecer todas elas aqui, a gente vai deixar no final aqui um slide com os nossos e-mails. Sintam-se à vontade para encaminhar diretamente os questionamentos ou qualquer outra consideração. Tá legal? No final, nós também teremos uma pesquisa de satisfação em relação ao webinar. Eu peço a gentileza de vocês preencherem a pesquisa, porque para nós é muito importante, né? A gente trabalha sempre em busca de uma melhoria contínua dos nossos eventos e webinars. Então, ouvir de vocês as considerações é de suma relevância para que a gente possa melhorar. Hoje, em relação à agenda, nós trouxemos aqui os temas gerais em relação à declaração do imposto de renda, né, algumas novidades para 2025. Então, falaremos da pré-preenchida, dos prazos, da obrigatoriedade, algumas reformulações, aspectos específicos da Lei 14.754 de 2023, que trouxe bastante inovação sobre o tema, né? Trouxemos também um panorama da malha fiscal da Receita Federal. Então, como é que foi no ano anterior, ano calendário de 24, né? Aliás, declaração de 24, ano calendário 23. Quantas declarações ficaram em malha fina, quais são esses motivos, e também algumas recomendações para evitar a malha fiscal. E, por fim, a gente vai comentar sobre alguns aspectos do projeto de lei 1087 de 2025, que está aí na mídia a todo momento, né, sobre a questão da isenção até 5 mil, a tributação de dividendos. Então, esses são os assuntos que nós trouxemos para vocês. Espero que vocês consigam interagir bastante aí pelo chat, pelo Q&A, para a gente tornar o evento bem dinâmico. Bom, vamos lá. Falando, então, das novidades, né, ou da obrigatoriedade de entrega da declaração, nós temos aqui uma atualização no valor dos rendimentos tributáveis. Então, quem recebeu acima de R$ 33.888 no ano de 2024 deve entregar a declaração do imposto de renda. E eu já vou fazer aqui um adendo, que foi um questionamento que eu recebi recentemente. Como é que ficaria essa situação para os MEIs? Né? Então, o MEI ele tem a obrigação inicial da entrega da declaração de faturamento, né, da DAS, mas também precisa avaliar a entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. E aí tem ali uma análise que precisa ser feita, que nada mais é do que pegar o total de recebimento, abater todas as despesas dedutíveis, e se o resultado final for superior a 33.888, é que gera a obrigatoriedade da entrega também da pessoa física. Tá? Além disso, a receita bruta de atividade rural no valor acima, né, de 169.440, pessoas que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, em valores superiores a R$ 200.000, operações de alienação em bolsa de valores, né, com valores superior a R$ 40.000, a posse e a propriedade de bens e direitos no valor total superior a 800 mil, e também aquelas pessoas que adquiriram a condição de residente fiscal no Brasil durante o ano de 2024, independente de quaisquer outros requisitos de rendimentos. Então, se tornou residente, tem a obrigatoriedade da entrega da declaração. Então, esses são
os parâmetros que definem a obrigatoriedade. Na sequência, a Dani vai comentar aqui algumas novidades sobre o programa de preenchimento, a questão do aplicativo, né, Dani? Sim. Oi, pessoal, bom dia novamente. Começando agora, já na parte prática, a gente tem o preenchimento manual que a gente está apresentando aqui, é aquele que todo mundo está acostumado, que baixa o software direto do site da Receita. Atenção para sempre ir no site oficial, sempre ir a informação oficial, para evitar qualquer tipo de fraude, roubo de dados. Então, é muito importante vocês irem diretamente no site da Receita para as pessoas que desejam fazer a declaração através do programa de declaração. Nesse programa de declaração, você pode optar por baixar a sua declaração pré-preenchida. Então, as informações que estão lá no sistema da Receita Federal, você consegue baixar nesse programa. Eles deixaram disponibilizado o programa a partir do dia 13 de março, só que a entrega começou só no dia 17. Então, a gente vai ver algumas diferenças nesses prazos, só que o prazo final é igual para todo mundo, dia 30 de maio, um minutinho antes de virar para o dia 1º de junho, 1º de junho não, 31 de maio, né, que vai cair no final de semana. E por que que eles deixam esse dia 30 de maio e não 31? Por conta do prazo de pagamento de imposto, que a gente vai ver mais para frente. Então, tem que cair em dia útil. Então, o dia final de entrega da declaração tem que coincidir com o prazo final de pagamento de imposto resultante da declaração, tá? Passando para a parte do meu imposto de renda, eles deram, já o pessoal da Receita deu esse nome já de uns tempos para cá, e a gente fez um teste hoje de manhã e está com um pouco de lentidão no site e no aplicativo a gente não conseguiu baixar, mas em tese deveria estar disponível a partir das 9 horas da manhã de hoje, a baixar a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Todas as informações que a Receita recebeu que envolvem o seu CPF tem campo específico na declaração de imposto de renda, deve estar lá. Tá? Então, os rendimentos que você recebeu de salário, o imposto que foi retido na fonte, o INSS que foi retido também pelo seu empregador, eventuais pagamentos que vocês fizeram em despesa médica, em despesa com escola, se isso está ligado ao seu CPF, deveria estar lá. A mesma coisa com relação à sua declaração do ano anterior. A sua declaração do ano anterior vai ser base da declaração pré-preenchida, que vai estar diretamente nesse sistema. A pré-preenchida você pode fazer pelo aplicativo do telefone e pode fazer também pelo navegador através do acesso do seu ECAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. Eles tinham divulgado o prazo inicial hoje, dia 1º de abril, para estar a informação completa. Algumas informações a gente já conseguia baixar, só que completa as informações por uma questão sistêmica, eles informaram que só a partir de hoje. O prazo de entrega, da mesma forma como acontece no programa de preenchimento manual, também é dia 30 de maio, até às 11h59 da noite. Legal, Dani. A gente vai passar por esses itens, né, da pré-preenchida de forma detalhada. É importante mencionar que a Receita divulgou uma notícia por volta mais ou menos das 8h20 da manhã, dizendo que às 9 estaria liberado. Como a Dani bem colocou, a gente tentou os acessos, mas ainda com um pouco de lentidão na operação, provavelmente pela quantidade de pessoas que estão fazendo os acessos, né? Bom, falando um pouquinho aqui das possíveis deduções, né, em relação às despesas, nós temos as deduções com dependentes, então limitada no valor de R$ 2.275,08. Despesas com educação, no limite de R$ 3.561,50 por dependente ou contribuinte. A gente sempre frisa que quando existe a declaração conjunta, né, de cônjuges, por exemplo, tem que observar todas essas questões das deduções. As deduções com saúde, ou seja, despesas médicas, fisioterapias, psicólogos, dentistas, até para fins exclusivos de estética. Essas despesas, elas são totalmente dedutíveis, no sentido de que não há limitação de valores. A gente lá no item da malha fiscal, a gente vai entender
qual é a atenção necessária que se deve ter aqui com esses aspectos, e também as deduções com planos de previdências privadas, né, do PGBL, no percentual de 12% dos rendimentos tributáveis pela tabela progressiva. Não temos muitas alterações nas naturezas das deduções, né? Algumas pequenas atualizações de valores nesse sentido, mas são itens que precisam ser tratados com bastante atenção. Lembrando, pessoal, que a dedução para Previdência Privada, como o Alberto bem frisou, é só para o plano PGBL, que é o Programa Gerador Livre. O VGBL, que também é um ponto de atenção que a gente vai ver na malha fiscal, ele não é dedutível, tá? Algumas outras novidades aqui que a Receita colocou para a declaração de imposto esse ano foi uma prioridade para quem optar em fazer a declaração pré-preenchida e receber a restituição via Pix, vai ter um lugar na frente aí da fila de restituição, tá? A restituição via Pix, ela só é possível se o contribuinte tiver o seu CPF como chave cadastrada. Aí você vai indicar só como Pix, como forma de restituição, e aí a conta que estiver ligada ao teu CPF é a forma, é o local de restituição que a Receita vai fazer o depósito, tá? Ele já tem algumas previsões de cronograma de restituição, eles fazem isso todo ano, então é mensal, todo final de mês, já começando pelo 30 de maio, que é o prazo final, então, em tese, quem entregou antes, recebe antes. E a gente tem até o quinto lote previsto de restituição. Quem não recebeu até setembro tem que ficar com o radar aí ligado para ver se eventualmente sua declaração não tem algum ponto de pendência, algum ponto de questionamento por parte da Receita Federal, tá? Para quem não tem o CPF cadastrado como chave Pix, segue da mesma forma dos outros anos, você pode receber sua restituição através de uma conta corrente em Banco Brasileiro, mas a novidade esse ano é que essa conta só pode ser incluída se você reportou como bem. Isso é até uma questão que já deveria ter sido levantada antes, quando a gente prepara nossas declarações aqui, a gente sempre levanta para os nossos clientes, olha, você está colocando uma conta da restituição que você não está reportando como bem. Então, deixa, ninguém vai questionar. Esse ano não vai ter um questionamento, é um bloqueio, tá? Você não consegue nem incluir a sua conta de restituição se ela não tiver no seu rol de bens. Legal, Dani. A gente falou então da restituição, né, que quando você tem valores de antecipação durante o ano superiores àqueles apurados na declaração de ajuste anual, mas a gente também tem, eventualmente, pagamentos, né, quando o valor do imposto ele é maior do que o que foi antecipado durante o ano. E aí a gente tem algumas regrinhas. Quando existe a necessidade do pagamento, é possível fazer um parcelamento, né? Observando ali uma parcela mínima de R$ 50 e o máximo de 8 parcelas, com o último vencimento lá em 30 de dezembro, e a primeira parcela deve ser quitada até 30 de maio. Né? Quando é feito o parcelamento, assim como qualquer outro parcelamento de tributos, existe atualização com base na Selic em relação a todas as parcelas. Né? O DARF ele é emitido ali pelo programa gerador, ou então pelo aplicativo ou pelo portal da Receita. Né? Existe a possibilidade também do pagamento ser feito por débito automático, mas para isso precisa se observar uma antecipação na data de entrega. Então, para que se faça o pagamento por débito automático, a declaração ela deve ser entregue até 9 de maio, para que se tenha o tempo necessário dos processamentos, né, e o input bancário para esse débito. E também, quando existe o atraso no pagamento, é óbvio que novo documento de arrecadação ele pode ser emitido, mas também tem, além dos juros com base na Selic, tem uma multa diária a 0,33%, limitado a 20%. Tá? Então a gente tem tanto o lado da restituição, que é o que muita gente espera acontecer, né? Mas também temos as situações de pagamentos. Ok? Voltando para a declaração pré-preenchida, esse é um grande plano da Receita Federal para que torne cada vez mais automático os reportes dentro da declaração de imposto de renda.
Essa declaração pré-preenchida, ela tem bastante informação sobre vocês, sobre tudo que acontece com base no seu CPF. Então, a gente vai ver, quando a gente baixa a declaração pré-preenchida, você vai ver toda a sua declaração do ano passado, tanto no que diz respeito a registro de dependentes, a última fonte pagadora, algumas fontes pagadoras bancárias, quando a gente reporta lá rendimento de aplicação financeira, todo o rol de dependentes e também alimentanos, no caso das pessoas que pagam pensão alimentícia. A restituição do ano anterior, ela também já vai diretamente para a declaração pré-preenchida, porque é considerado um rendimento isento, então é importante para quem não está fazendo pela pré-preenchida, colocar essa informação no seu preenchimento manual. E alguns pagamentos, a gente verificou que a Receita tem se especializado cada vez mais em buscar esse cruzamento de CPF, mesmo porque hoje a nota fiscal ela é um sistema integrado, então sempre que um prestador de serviço ele coloca o seu CPF dentro da nota fiscal dele como prestando serviço para você, a Receita já tem essa informação, tá? Imóveis. Os imóveis são fontes de renda e também fontes de informação para a Receita. Mas eu não informei o meu imóvel que eu comprei. O cartório de registro de imóveis já informou, então a Receita já tem essa informação. Então, eventualmente, se você não se assuste se você vê aquele apartamento que você nunca reportou na sua declaração pré-preenchida. A nossa recomendação é sempre conferir qualquer dado que tiver nessa declaração pré-preenchida. Por quê? Uma novidade esse ano que a Receita alertou é que contas e investimentos no exterior, eventualmente movimentados e que tenham chamado a atenção da Receita, elas vão para a sua declaração pré-preenchida. O secretário da Receita Federal, quando fez a abertura dos trabalhos de imposto de renda da pessoa física esse ano, ele comentou que qualquer informação que tiver lá precisa ser revisada, porque pode ser um equívoco. Então, o pessoal que fez, às vezes, alguma movimentação entre contas brasileiras e estrangeiras, pode ser que tenha ali, pode ser que não tenha. Então, eles estão fazendo toda essa base de confira sua declaração, porque vai ter informação que você não fez de forma voluntária para a Receita Federal, mas ele já tem no sistema. Então, se vocês confirmarem essa informação, tanto quanto pagamento, imóvel, conta bancária, qualquer informação na declaração pré-preenchida, ela precisa ser objeto de revisão de cada contribuinte. Dani, você tocou num ponto aqui, né, das contas bancárias no exterior. Eu estou querendo um pouco o protocolo, que eu falei dos questionamentos apenas no final, mas a nossa primeira dúvida aqui é exatamente sobre esse assunto. Uma dúvida de como declarar saldo em conta corrente no exterior, se é obrigatório ou não, ou se tem alguma outra exigência. Certo. O regulamento do imposto de renda, que a gente chama de RIA, ele determina que qualquer bem possuído pelo contribuinte tem que ser objeto de reporte na declaração de imposto de renda. Então, se você detém como pessoa física uma conta no exterior, ela precisa sim ser reportada. Os saldos, você tem que sempre reportar nos campos da declaração em reais, e a taxa de conversão é da moeda original diretamente para reais pela taxa compra, que você pode buscar diretamente no site do Banco Central. De novo, é importante sempre buscar informação oficial, tá? O Banco Central, ele tem um link, se vocês quiserem, depois a gente pode mandar aqui no chat, para você fazer essa conversão direta. Então, se você tem uma conta no Japão, tem que transformar de iene para real, em dólar, de dólar para real. Então, eu tenho uma conta na Suíça que está em coroa dinamarquesa, tem que passar diretamente para real pela taxa disponibilizada pelo Banco Central. Legal, obrigado, Dani. Agora a gente tem a questão aqui das entregas, né, da pré-preenchida. Sim. O secretário da Receita, quando inaugurou o período de entrega do imposto de renda, ele trouxe algumas informações que a gente achou bastante interessante, especialmente pela expectativa da Receita. Então, hoje, eles verificaram que 84% dos contribuintes já têm o acesso Ouro Prata. E o que é esse acesso Ouro Prata? É um acesso que dá um pouquinho mais de segurança para o contribuinte, mas ele acessa
alguns outros dispositivos, algumas outras ferramentas dentro do sistema da Receita Federal, tá? A gente vê aqui uma evolução grande entre os anos de entrega de declaração, desde que eles implementaram o sistema da declaração pré-preenchida ou da declaração que você podia fazer online, que começou lá em 2021, tá? Essa evolução deu um salto, a gente viu entre 23 e 24, provavelmente pela evolução do sistema e também por conta da pandemia da Covid. E a expectativa da Secretaria da Receita Federal é atingir todos esses 84 contribuintes, 84% dos contribuintes com acesso ouro prata, para que façam a declaração pré-preenchida. A gente entende também que até por isso que eles colocaram a declaração pré-preenchida como uma prioridade na fila de restituição para incentivar que as pessoas utilizem a ferramenta disponibilizada pela Receita. Lembrando que o acesso ouro ou prata, ele é um requisito necessário para acessar a pré-preenchida, né? Ou então com o certificado digital. Senão você não consegue ter acesso a essa funcionalidade. Bom, outra mudança que nós tivemos aqui está relacionada à ficha de bens e direitos. Então, vocês devem lembrar que no passado a gente tinha um item lá, ou um código, uma possibilidade que eram nominado como outros bens, né? Então, para facilitar a declaração e direcionar corretamente a informação dos bens e direitos, a Receita Federal ela criou 6 novos códigos para bens. Então, aqui, garagem avulsa, joia, holding patrimonial, né, ações ou cotas adquiridas por integralização, as questões de fundos de investimentos em empresas emergentes, fundo multimercado, e também leasing com opção de compra a ser exercida no final do ano. Então, esses foram itens criados, são totalmente novidade, mas a gente também teve outros 13 itens que tiveram alteração na nomenclatura para facilitar o entendimento do contribuinte, né? E sobre aqueles códigos de outros bens, 3 desses códigos foram extintos, né, excluídos, e também 11 bens passaram a ser exclusivos no Brasil, porque a Receita entende que não é possível que eles sejam estabelecidos no exterior, assim como o LCA, o CRI e também a conta poupança. Então, essa é uma novidade na ficha de bens e direitos. E aí, complementando aquela questão da informação da conta no exterior, é justamente aqui nos bens e direitos que se declara essas informações. Uma informação importante, Alberto, quando a gente fala aqui dos bens, que a Receita está buscando reclassificar e deixar cada vez mais objetiva a informação dos bens. Quem tiver bens 99, outros bens, você não vai conseguir entregar sua declaração se você não reclassificar. Então, é importante essa revisão. E se você vê que deu um erro, olha, não foi possível entregar por erro impeditivo, isso vai aparecer num campinho bem vermelhinho, como está esse aqui, tá vendo? Esse pontinho de exclamação dentro de um triângulo vermelho. E aí você vai precisar entrar em cada bem que pediu a reclassificação, senão você não vai conseguir entregar a declaração. Tá? Legal, Dani. Vamos então para a Lei 14.754 de 23, que trouxe algumas importantes alterações. Essa lei, a Lei 14.754 de 2023, dia 28 de dezembro de 2023, os congressistas apareceram com a aprovação dessa lei para vigência a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, foi um período curto de adaptação, mas era uma lei que já estava em discussão em forma de projeto de lei, que a gente chama de PL, há muito tempo. Então, ela foi, voltou, então, uma lei começa como projeto de lei, passa pelo Congresso, vai para o presidente muda, sempre que o presidente muda, volta para os congressistas, então, a gente tem todo esse trâmite. Então, foi uma novidade, mas foi uma tragédia anunciadinha aí, que a gente já sabia que ia vir, tá? E o que traz essa lei de novidade e de impacto para a pessoa física? Os rendimentos auferidos por pessoa física, e esses rendimentos têm origem no exterior, eles tiveram a tributação alterada. Antes da Lei 14.754, dividendos e outros rendimentos de aplicação financeira, eles eram tributados
mensalmente com a aplicação da tabela progressiva. Então, ele entrava diretamente na conta dos rendimentos tributáveis e poderia ser objeto de restituição, você aplicar uma dedução a mais, você fazer um planejamento ali de vou colocar mais um pouco aqui no meu PGBL para conseguir restituir. Contudo, a Lei 14.754 veio e falou: os rendimentos auferidos por pessoa física de origem no exterior em aplicações financeiras passam a ter uma tributação anual, e não mais mensal, numa alíquota fixa de 15% exclusiva de fonte. Quando a gente fala exclusiva de fonte, quer dizer que você paga e não está sujeito ao ajuste, como no caso dos rendimentos tributáveis. Tá? Então, quando a gente tem uma aplicação financeira no exterior como pessoa física, os valores de juros, dividendos, quando você tem uma liquidação de ação, de plano de previdência no exterior, esse resultado positivo, ele tem que ser reportado agora de acordo com cada ativo mantido pela pessoa física no exterior. Tá? Então, você tem uma aplicação financeira nos Estados Unidos que te paga juros 3 vezes no ano. Você tem que pegar esse valor no dia que você recebeu, converter pela taxa venda e colocar aqui em lucro prejuízo dentro de aplicação financeira. Tá? Eventual imposto pago no exterior com o país que o Brasil tem acordo para evitar dupla tributação ou reciprocidade de tratamento, que é o caso dos Estados Unidos, UK, né, Reino Unido, você pode tentar compensar aqui, lembrando que qualquer coisa que vocês forem colocar, qualquer informação, qualquer valor que for incluir na declaração, tenha a documentação suporte. Porque ainda que a sua declaração for, num primeiro momento, processada, você pagou imposto, foi processada, você recebeu a restituição, for processada, a Receita ainda tem um prazo de 5 anos para questionar qualquer informação constante da sua declaração de imposto, tá? Essa lei também é conhecida como a lei das offshores. Por quê? Ela trouxe essa mesma alteração na tributação de offshores detidas ou controladas por pessoa física, tá? Quando a gente, como pessoa física, fez um planejamento sucessório, um planejamento financeiro, montou uma empresa no exterior para poder ter os seus bens, os seus rendimentos de alguma forma seguras ou fechados ou inacessível para a Receita, eles mudaram isso através da vigência da Lei 14.754. Então, no caso de empresa no exterior, que a gente chama de offshore, que é detida ou controlada por pessoa física, também teve a tributação alterada. Tá? Então, é muito importante essa conversa com a lei e o reporte e o reflexo na declaração de imposto, para evitar o que a gente vai falar mais para frente, cair na malha da Receita Federal. Legal. Então, levando em consideração o que a Dani falou, né, a gente fez questão de buscar algumas informações sobre a malha fiscal, até antes mesmo de falar dos números do ano calendário anterior, só para compartilhar, ontem a Receita divulgou que aproximadamente 5 milhões de declarações já haviam sido entregues agora em 2025. Né? Então, são aquelas pessoas que não deixam para o último dia, como outros fazem, e provavelmente também terão a sua restituição, eventualmente, num prazo menor. Falando da malha fiscal do ano calendário anterior, no período de março até setembro de 24, a Receita Federal ela recebeu aproximadamente 45 milhões e 480 declarações. Dessas, 3% mais ou menos, 1,5 milhão quase, de declarações foram retidas na malha fiscal. Né? E quais são as características dessas declarações que foram retidas? 71% tinham valores a receber de restituição, 27% tinham imposto a pagar e 2% estavam com um saldo zero, ou seja, nem havia restituição e nem imposto a pagar. Então, esse número é importante para demonstrar que a malha fiscal ela não está direcionada especificamente para o pagamento da restituição. Ela envolve todas as possibilidades, né? E, poxa, quais são as causas raízes
dessa questão da malha? A gente percebe que 57%, e eu chamei a atenção lá no início, quando a gente falou de despesas médicas, 57% dos fatos geradores das retenções estão relacionadas às despesas médicas, que é o principal motivo das retenções, né? Então tem que tomar bastante cuidado em relação aos valores, em relação aos dados ah, das fontes beneficiárias, né, para quem foi feito o pagamento dessas despesas médicas, para que não haja nenhuma inconsistência ou falta de aderência no cruzamento dessas informações. Hoje tem também aquela questão da receita, né, da receita médica, que facilita esse procedimento, então cada vez mais o processo está otimizado. Fora, ou tirando do cenário esse primeiro motivo, a gente tem que quase 28% das retenções, elas estavam relacionadas à omissão de rendimentos, né? Ou seja, rendimentos não declarados pelos titulares das declarações ou por seus dependentes. Então, de novo, quando eu tenho ali os dependentes ou declaração conjunta com cônjuge, por exemplo, precisam ser considerados todos os rendimentos de todos os contribuintes na mesma declaração para que não haja essa inconsistência, né? Como terceiro fator aqui de retenção, a gente tem as diferenças do imposto de renda, ou seja, diferenças entre os valores declarados pelos contribuintes e os informados pelas fontes pagadoras nos informes de rendimento. Né? Então, esses são os três principais motivadores da malha fiscal. É possível que alguns aqui já tiveram que prestar esclarecimentos, né, para a Receita em algum momento, em algum dos anos, mas a gente traz um cenário de como evitar isso. Né? A gente já passou por alguns itens, mas eu acho que aqui é um slide, ou é a parte da apresentação que tem bastante relevância. Para evitar a malha fiscal, eu costumo dizer aqui para os meus clientes que, primeiro, não deixe para o final, porque quando a gente deixa para o final, as coisas elas acabam acontecendo de forma mais rápida e com menos atenção necessária, né? Então, o primeiro item que a gente comenta, tente utilizar a declaração pré-preenchida, mas utilizando a pré-preenchida, a Dani já comentou bem aqui no transcorrer da apresentação, revise com cuidado os dados lançados pelo sistema, né? Tenha a documentação ali para revisar esses dados. Economize um tempo com antecedência para separar e guardar a documentação para o ano base da declaração. Eu, por exemplo, tenho três filhos, né, três dependentes, e foi difícil de eu acostumar ao ano todo já ir separando tudo que era necessário. Passei algumas dificuldades em anos anteriores para declarar ou encontrar todas as despesas. Antes a gente não tinha a informação da pré-preenchida, então o contribuinte era obrigado a imputar todas as informações, mas essa organização durante o ano calendário inteiro é importante para que facilite no momento da entrega, né? Além de revisar os dados lançados pelo sistema, é importante que se revise os dados e também das informações lançadas, para evitar qualquer erro de digitação, né? Isso é muito comum, o preenchimento é manual, então é passível de eventual equívoco. A gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente fala dos campos de rendimentos tributáveis, ou aqueles com tributação exclusiva, ou os rendimentos isentos, para colocar cada valor no campo correspondente à sua natureza, porque eventualmente invertendo ou colocando lançamentos errados também são fatos geradores de retenção para a malha. Né? Tem que tomar cuidado em relação aos dependentes quando os pais fizerem declarações separadas. Esse é um tema também importante para atenção. Tomar cuidado em relação às declarações de cada bem, né? Imóveis, por exemplo, não têm o seu valor atualizado ao de mercado, fundo e alguns investimentos devem ter o reporte com base no saldo, as contas correntes também com base no saldo em 31 de dezembro. Tem que se observar a variação patrimonial, né, ou comparar a variação patrimonial dos rendimentos declarados, e aí verificando se tem valor negativo. Não confundir, a Dani também já colocou VGBL e o PGBL, porque as deduções elas estão relacionadas apenas ao PGBL,
E, obviamente, depois da entrega da declaração, acompanhar periodicamente o status de processamento ali e o seu extrato, né, para ver se tem algum pedido de esclarecimento da Receita Federal e já tentar retificar ou esclarecer o quanto antes. Então, um pequeno roteiro aqui para vocês, né, para evitar essa questão da malha fiscal. Quando a gente fala em 3% de retenção, parece que não é um número muito grande em relação ao total, mas 1.500.000 declarações retidas, a gente entende até que esse valor ele pode aumentar em função das automatizações que a gente tem visto aí com base na evolução dos sistemas da Receita. Tá? Só uma observação aqui também, Alberto, você falando da retenção em malha, antes de cair em malha, esse ponto final que o Alberto falou, sobre verificar o processamento da sua declaração, antes de ir para a malha, a Receita manda e coloca a sua declaração como pendente ou como em processamento. Se você verificar que esse status está há muito tempo lá, entra na sua declaração, vê se a Receita já apontou eventual pendência, porque antes de ir para a malha fiscal, que a gente chama, a Receita ela coloca essa em processamento, esse alerta para a Receita Federal. Então, quando a gente fala em 3% ou 1,5 milhão de contribuintes na malha, muitos outros já tiveram essa declaração como em processamento ou com pendência, e aí conseguiram reverter a malha com a apresentação de documento ou com uma retificação. Uma questão importante sobre os dependentes é que a gente vê cada vez mais essa automatização e essa acessibilidade dos adolescentes a contas e fazer seu pequeno investimento, sua caixinha de dinheiro. Isso também tem que estar na declaração, tá? Se o teu filho adolescente, não importa a idade, qualquer informação ligada a um CPF tem que constar da sua declaração de imposto de renda. Então, se seu filho tem investimento CDB, tem uma poupancinha e tem um rendimento ou tem um saldo, precisa constar da sua declaração, tá? Será que a gente pode falar um pouquinho das perguntas antes de entrar para não Podemos? esperar? A gente recebeu uma pergunta sobre o plano de saúde em nome da PJ, mas pago pela pessoa física titular, como proceder? Aníbal, não pode deduzir, tá? Porque quando você tem um plano de saúde em nome da pessoa jurídica, isso é custo da pessoa jurídica. Ah, mas a minha pessoa jurídica é aquela singular, eu sou o único sócio. Mesmo assim, quando você tem um plano de saúde no qual o titular é a pessoa jurídica, você não pode utilizar essa despesa de saúde na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Ela tem que constar lá da sua declaração de DIPJ, como PJ, tá? Contrato de mútuos, ou seja, investimento em empresa startup, como declarar? Então, vamos lá, Robson. Se a gente está falando de uma startup no Brasil, você tem um contrato de mútuo com essa empresa, você declara lá que você tem uma dívida com essa empresa, e você vai abatendo conforme você for pagando. No caso de uma startup no exterior, eventual contrato de mútuo que você faz com essa empresa, se você é o recebedor desse mútuo, isso entra como um rendimento tributável pela Lei 14.754, tá? Então, você precisa tributar isso a 15% e informar na sua declaração de imposto de renda como pessoa física, tá? Aqui, essas perguntas maiores, eu acho que a gente pode deixar para A gente está responder, falando que aqui a gente vai algumas de analisar, exterior, e aí a gente tá? ver se tem algumas outras questões aqui. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho de futuro, Futuro. né? Por que que o mercado está tão caloroso com esse assunto do projeto de lei 1087? Por que que os empresários estão preocupados? Fala um pouquinho para a gente, Dani. Vamos lá. Esse PL realmente mexe um pouco, não só com as empresas, por sentirem que vão ter que se adaptar de forma muito rápida, porque se esse projeto de lei entrar em vigor após a análise do Congresso e final assinatura do presidente, ele já vai ter vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2026, tá?
O que a gente acredita que vai acontecer? Muitas mudanças no que a gente vai colocar aqui, muitas mudanças o Congresso vai acabar aplicando, seja em forma de tributação, seja em limite, tá? Então, hoje o PL ainda não foi para análise, está previsto lá no site da Câmara que isso vá para análise em abril, então pode ser que tenha alguma movimentação agora em abril, mas por enquanto, qual que foi o projeto de lei apresentado pelo governo para o Congresso analisar? Quando a gente está falando de rendimentos tributáveis, a gente está falando basicamente de salário, tá? Então, salário e aluguel, que é o que mais compõe ali o campo de rendimentos tributáveis. Dentro do projeto de lei oferecido pelo governo para apreciação, quem recebe até R$ 5.000 por mês não vai pagar imposto de renda na fonte. Então, quando você tem o seu salário mensal, você vê que você já tem uma mordida ali do leão com base na tabela progressiva. A tabela progressiva hoje é de 2 salários mínimos e você já começa a pagar imposto. Então, o que eles estão propondo só a partir de R$ 5.000 que a pessoa vai começar a ter essa retenção na fonte feita pelas empresas. Então, a pessoa física que tem um salário não precisa se preocupar em tomar nenhuma ação nesse sentido, porque essa ação tem que ser por parte da empresa em ajustar a tabela de retenção de imposto diretamente na fonte, tá? Então, a gente vê uma nova tabela progressiva como sugestão aí feita pelo governo. Outro ponto. Quando a gente está falando de tributação da pessoa física, muitas pessoas hoje, como a gente trabalha com bastante cliente internacional, eles acham muito interessante e muito diferente o Brasil não tributar a distribuição de dividendos. O que é a distribuição de dividendos? Eu sou sócia de uma empresa, eu estou lá no contrato social dessa empresa, e como forma de remuneração, a empresa, depois de fechar o seu resultado, distribui parte do valor que já foi tributado lá com pessoa jurídica. Então, quando ele entrega para a pessoa física, hoje, qual é o tratamento? Não paga imposto, é um rendimento isento à distribuição de lucros e dividendos feita da pessoa jurídica para o sócio pessoa física. Tá? Qual que é a proposta do governo? Que isso não ocorra mais. Tá? Então, quando a gente tiver uma distribuição de lucros ou dividendos, pode estar sujeito à tributação a depender do mínimo tributável que vai ser estabelecido aqui pelo governo. Hoje, a gente tem uma fórmula dentro desse projeto de lei. Esse projeto de lei vocês podem consultar diretamente no site do Congresso. E lá você pode ver também a movimentação que vai acontecer entre as casas, foi para a mesa, foi para análise, foi para revisão. Então, vocês podem acompanhar isso direto pelo site do Senado Federal. Tá? E aí a gente vai ter duas diferenças nessa questão de regime de tributação para o pessoal que acaba recebendo não só lucros e dividendos, mas outros rendimentos isentos. Então, hoje, a gente tem alguns rendimentos isentos quando a gente fala de aplicação financeira, que é o caso de letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, o próprio CRI. Então, essas aplicações financeiras que hoje têm um rendimento isento, a depender de como vai ficar o projeto de lei, ela pode entrar para a base de cálculo para ajustar na próxima declaração de imposto de renda. E o que isso significa? No mês a mês você não vai ter nenhuma retenção, conforme você for recebendo esse rendimento de aplicação de rendimento isento hoje, mas no momento que você apresentar a sua declaração, se chegar a 600 mil reais por ano, você pode ter uma tributação ali na sua declaração de ajuste anual. Tá? Outra questão bem polêmica e que a gente não sabe como vai ficar é lucros e dividendos que uma pessoa jurídica, uma empresa brasileira paga para um residente no exterior, vai estar sujeito à tributação também. Aí já vai reter na fonte 10% desse valor, pagando só o líquido para essa pessoa física que está com residência no exterior. Alguma observação aqui, Roberto? Não, tem só a questão das alíquotas nominais, né? Quando já tem a tributação na pessoa jurídica.
É. Essa questão das alíquotas nominais, a gente entende também que vai estar na discussão, vai estar na pauta, porque o que acontece? Quando uma empresa tem lucro, isso é fato gerador de imposto de renda. Né? Fato gerador de imposto de renda é o quê? Renda. No caso da pessoa jurídica, é o mesmo fato gerador. Então, quando ela tem uma receita, ela tem um dinheiro que entra para ela como pessoa jurídica, esse valor já está sujeito à tributação como pessoa jurídica. E a depender de como essa tributação é feita, porque depende do enquadramento da empresa, você vai ter uma tributação. Então, a gente tem empresas que estão no Simples, que pagam de 11% a 18% de imposto de renda sobre da pessoa jurídica. A gente tem algumas empresas que não conseguem entrar no Simples por conta do enquadramento da atividade, então pagam um pouquinho mais de imposto, de 24% a 32%. A gente tem instituição financeira que chega a pagar 40% a 45% do imposto de renda sobre a renda da pessoa jurídica. Então, a depender da pessoa jurídica que está pagando, você pode ter um fator redutor para a pessoa física. Então, quanto mais imposto paga na jurídica, menos, em tese, pagaria na física. É um fator de redução dentro dessa alíquota. Legal, Dani. Aí a gente tem o item 4 aqui, né, que lucros e dividendos pagos por pessoas jurídicas para pessoas físicas residentes ou não no Brasil. A questão dos 10% é bom frisar aqui. O projeto, ele fala em valores que superarem 50 mil no mês, né? E não traz uma informação efetiva se seria só a diferença, entende-se que seria o total tributado, mas tem um item importante aqui, que é 50 mil pagos pela mesma pessoa jurídica. Então, se eu recebo os dividendos de duas ou mais, eu tenho que olhar separadamente para esse cenário, né? Então, acho que esse é um item. E como a Dani bem colocou, né? É um projeto, vai ser analisado, pode ser alterado, e se os planos do governo forem em frente, né, e com votações e aprovações ainda esse ano, observando os prazos legais, essa alteração seria só a partir de 2026. Tem muita notícia, né, rolando sobre esse assunto, principalmente sobre essa questão dos 10% sobre os dividendos. Então, filhos de ministros que têm escritório de advocacia, ele saiu a semana passada na mídia. Então, a gente vai ter aí bastante discussão nesse sentido, mas eu acho que, como a Dani colocou, né, acho que é um caminho sem volta, pode ter mudanças ali, mas provavelmente algo vai acontecer nesse sentido. Nossa recomendação agora, gente, é não fazer nada enquanto não sair efetivamente a lei já alterada, já revisada pelo Congresso e depois com a aprovação do presidente. Alguns clientes nossos que têm, são detentores de pessoa jurídica e acabam tendo como única fonte de rendimento os lucros e os dividendos, têm perguntado bastante. Eu devo distribuir? A gente fala, ainda não. Tá? Não distribui, deixa sua reserva de lucros lá. Vamos ver como vai ficar, porque a gente vai ter alguns meses aí para poder planejar os próximos passos, especialmente para essas pessoas que têm a empresa no Brasil e têm essa como única fonte de renda os dividendos diretamente pagos pela empresa. Tá? Legal, Dani. Bom, pessoal, a gente passou por toda a apresentação, temos alguns minutos disponíveis ainda. Então, atacando o nosso Q&A aqui, algumas perguntas já foram respondidas. A próxima, que eu acho que ficou sem resposta, é: qual é a taxa de dólar para a conversão do imposto pago no exterior, passível de compensação com o imposto de 15% aplicado sobre o valor em reais dos lucros de controladas no exterior? Este convertido pela taxa dólar de venda de 31 de dezembro? Não, é a taxa compra. Quando a gente está falando de imposto pago no exterior, a gente tem que pegar a taxa compra do dia que pagou o imposto. Então, é interessante até essa pergunta por conta da variação cambial que você pode ter nesse caso. Então, é a taxa compra para imposto pago no dia que você pagou o imposto. Tá? Legal, Dani. A gente tem mais uma aqui, falando de exterior. Se uma empresa do Brasil paga dividendos para o exterior
que é isento no Brasil, gerando lucro, a pessoa física terá que pagar esse imposto? Não, não, a pessoa física não tem que pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto, nesse caso, provavelmente é a pessoa jurídica no exterior, porque tem que observar a legislação do país em que está essa pessoa jurídica. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui sobre atualização de valor de imóvel. Qual a melhor forma de atualizar o imóvel a valor de mercado? E também se há necessidade de registrar alguma contrapartida em alguma outra parte da declaração. Tá. Gabriela, não tem como, não existe previsão para atualizar o imóvel para o valor de mercado, tá? O que a gente recomenda é que todo e qualquer valor que você paga pelo imóvel, seja emolumento de cartório, benfeitoria, você inclua como custo no valor do imóvel, mas o imóvel a valor de mercado não tem previsão legal hoje para fazer. Legal, deixa eu ver aqui, a gente tem mais 3 minutos. Tem mais algumas perguntas. Quer falar sobre a RSU? Isso, está mais aqui para baixo, né? Tá. Tem- Pode falar. então tem aqui uma pergunta que relacionada à dúvida da declaração de RSU com a nova lei, né? Tanto a venda quanto a declaração de ter o bem de RSUs devem ser declarados na tela de bem e direito, e as vendas entram como lucro? Isso mesmo. Então, quando a gente está falando de RSU, que é Restricted Stock Unit ou Restricted Stock Plan, que é quando um funcionário tem acesso às ações da empresa através de um plano de remuneração estratégica, então ele recebe as ações como parte da remuneração. Então, recebendo as ações como parte da remuneração, o valor correspondente a essas ações entram como rendimento tributável, mas na tabela progressiva, tá? De 0 a 27,5%. As ações devem ser reportadas no rol de bem direitos. No caso de venda, liquidado total, liquidado parcial, entra lá na parte de lucro, fazendo a conversão pela taxa venda sobre o lucro apurado. Bacana, Dani. Vamos ver se a gente consegue, mas tem uma aqui que eu acho que é interessante que fala da offshore. Se uma empresa do Brasil paga dividendos para uma offshore, a pessoa física pode deduzir esse valor do lucro no momento de declarar o lucro da offshore, regime opaco, ou paga imposto sobre 100% do lucro? Tá, legal. Essa questão da offshore opaca ou transparente, o que a gente tem visto? No caso de offshore opaca, se ela está em paraíso fiscal, vai pagar 100% sobre o valor, tá? Então, se você tem um lucro ainda que não distribuído, se a offshore está em paraíso fiscal, você vai pagar imposto como pessoa física sobre o valor total da tua participação nessa offshore. No caso de offshore que não está em paraíso fiscal, é interessante você ver o balanço, porque o que acontece? A depender de como esse lucro está reportado no balanço contábil, você pode ou não estar sujeito à tributação aqui no Brasil. Então, é interessante você ter esse balanço para ver quanto efetivamente ele vai ter que colocar lá na sua declaração de imposto de renda. Exatamente. Bom, vamos. Tem mais uma aqui que eu acho que a resposta é simples. Existe tributação para os valores pagos aos sócios e acionistas a título de redução de capital? Tem. Tem uma solução de consulta da Receita Federal que determina que redução de capital deve ser integrada à base de cálculo como ganho de capital. Então, se você tem essa redução de capital que acontece numa empresa no Brasil, você faz direto pelo programinha lá da Receita. Se for no exterior, entra pela Lei 14.754. Legal. Bom, pessoal, a gente está no limite do tempo, né, para respeitar a agenda de todos vocês. Mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos. Eu acho que a gente teve um volume de pessoas conectadas constante durante todo o webinar. Como eu disse no início, né, tem uma pesquisa de satisfação agora de feedback para que a gente possa melhorar sempre os nossos eventos. E também agora na tela tem o meu e-mail e o e-mail da Dani. Nós nos colocamos inteiramente à disposição para dúvidas adicionais ou outras dúvidas que não puderam ser respondidas com a nossa apresentação. Tá bom? Muito obrigado e boa declaração de imposto de renda para todos vocês. Boa sorte, pessoal. Vamos ver com a gente. Tchau. Tchau, tchau.